Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Wallace Carvalho e vamos dar o início à nossa disciplina aqui de Física 3 em relação ao conteúdo de carga elétrica. Beleza. Então, anteriormente nós falamos sobre campo elétrico, a lei de Coulomb, ou seja, a interação entre determinadas cargas, como é que se vai dar esse aspecto, se vai ser uma atração, repulsão. Falamos do potencial, ou seja, uma DDP que é aplicada em relação situação no espaço, que vai gerar uma voltagem em determinado cenário. Pois bem, isso foi tratado do ponto de vista da eletrostática, ou seja, as cargas se encontram paradas sob a influência de determinado aspecto, realizando a interação entre elas. Agora a gente entra no caso da eletrodinâmica. Então, quando a gente fala dinâmica, a gente tem o quê? Movimento. Então, por exemplo, nos fios condutores, por exemplo, nós temos uma determinada situação. Dentro, inserido neles, inserido no fio, nós temos as cargas elétricas. Ou seja, elas estão dispostas de maneira desordenadas. Ou seja, uma está indo para a esquerda, uma está indo para a direita, estão se chocando. Então, elas estão que não tem um fluxo contínuo naquela situação. A mesma coisa, nos fluidos temos uma grande quantidade de íons que também movimentam-se de maneira desordenadas, submetendo o fluido a um campo elétrico. Beleza, tudo certo. Mas no momento que a gente aplica uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial nesse fio, nas extremidades dele, vai gerar o quê? Uma corrente elétrica. Então, no momento que é gerada essa corrente elétrica, vai ter um fluxo contínuo. E dessa maneira, a corrente elétrica, toda a quantidade de cargas vai estar o quê? Todo mundo trabalhando em conjunto nesse fluxo. Ou seja, vai ter o quê? Todo mundo tendo uma mesma direção e sentidos. Então, eles não trabalham de maneira desordenada, ao contrário disso, é tudo feito de maneira ordenada. Então, a corrente elétrica é trabalhada nesse sentido. E como é que a gente tem essa análise? Por exemplo, eu tenho esse fio condutor aqui, estou dizendo uma placa, por exemplo, e nós temos as cargas elétricas inseridas nele. E no momento que a gente aplica essa DDP, ele vai ter o quê? Um fluxo contínuo nessa determinada situação. Então, essa é a parte teórica de analisar a importância da corrente elétrica nessa eletrodinâmica. Beleza. E como é que a gente calcula? A intensidade ela é diagnóstica através de uma formulação matemática, ou seja, a quantidade de cargas dividido pelo meu tempo, ou seja, o Q dividido por T. Então, a quantidade ela tem no SI expressa em Coulomb. E o tempo ele é encontrado através da grandeza em segundos. Por exemplo, se eu tiver tempo 1 hora, 60 minutos, eu tenho que passar ela para segundos. Por causa de que no SI, a corrente elétrica ela é expressa através dessa formulação aqui, Coulomb por segundo. Então, Coulomb por segundo nada mais é do que 1 ampere. Então, como é que a gente encontra? Eu tenho um fio condutor que tem inserido 50, tem a carga elétrica referente a 50 coulombs e um tempo de 10 segundos. Então, eu vou fazer essa relação e posso encontrar a minha corrente elétrica é 30 ampere, 3 ampere, 5 ampere. Então, através dessa simplificação matemática. Outra situação também que a gente pode trabalhar é em relação ao fluxo de cargas através dessa seção. Ou seja, a gente trabalha com a densidade de corrente, ou qual aqui a gente está chamando ela de J. Então, além de trabalhar com a corrente que esteja passando por ele, nós podemos utilizar o que? A espessura, o tamanho, a área relacionada a essa placa, a esse fio. E como é que a gente encontra? É a corrente dividido por A, onde A representa quem? A minha área. Então, pelo SI, o I vai ser dado em ampere e a área ela é expressa em quê? Em metros ao quadrado. Então, são duas situações que a gente trabalha a corrente, através do meu I e através do meu J. Só que esse J é encontrado por meio da área desse material que a gente esteja utilizando nessa determinada aquisição. Beleza. Outra situação que a gente pode determinar é através de um gráfico, ou seja, x e y, onde que eu tenho a minha relação entre corrente e tempo. Então, a gente pode encontrar a carga referente a essas duas situações por meio da área. Por exemplo, se eu tiver um triângulo aqui,
eu consigo encontrar minha quantidade de cargas. Então, eu vou pegar a área do triângulo. Ou pode ser através de um quadrado. Qual é a área de um quadrado? Base vezes altura. Então, eu faço a multiplicação da minha base em relação à minha altura. Então, consequentemente, eu encontro quem? A minha área. Então, a área aqui nessa situação, ela é expressa por quem? Eu consigo encontrar a quantidade de cargas. Então, são determinados cases que nós temos que determinar para trabalhar nessa parte de eletrodinâmica. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido de maneira correta a conceituação teórica da nossa eletrodinâmica, que agora a gente vai trabalhar com determinadas situações, ou qual a gente vai fazer nossas aplicações para analisar no meio real. Então, a outra situação, o campo elétrico e lei de Coulomb foi eletrostática. Agora a gente entrou na situação da eletrodinâmica. Qualquer coisa estou à disposição. Entre em contato comigo a respeito de dúvidas. Um grande abraço, pessoal.